Rádio Camélia, espaço de palavras livres. Rádio Camélia, uma rádio educativa. São 19 horas e 51 minutos, hoje dia 10 de julho de 2017. Vamos dar início a mais um programa Livre Pensar, que vai ao ar toda segunda-feira a partir das 19 horas e 30 minutos. Hoje o programa vai trazer o tema pela inclusão da filosofia e sociologia na primeira fase do vestibular UFPR. Temos convidados para debater esse tema, o Rafael Pires de Mello, que será o nosso mediador, ele que é da rede estadual do Paraná, ele vai se apresentar, e também o Alexander Machado, do CAFIL UFPR, e o César, que é estudante do primeiro ano de filosofia da UFPR, que na sequência ele vai se apresentar. Lembrando que a Rádio Camélia está no ar 24 horas, certo? Nós temos músicas, entrevistas com os nossos alunos, colegas, professores, e nós vamos colocando essas entrevistas na grade da rádio. E todo momento que você quer ouvir uma música, o MPB, música latino-americana, um rap, samba, é só entrar no site www.radiocamelia.com, bem simples, não tem que fazer não é só você acessar e você já está aí curtindo a Rádio Camélia, beleza? Então vamos dar início, a gente agradece então os nossos convidados dessa noite e eu passo a bola para o Rafa dar início e apresentar os nossos convidados. Seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Obrigado pelo espaço aí, né? Me chamo Rafael, estou na rede pública há 7 anos. Trabalho atualmente na região de Pinhais, né? Alguns colégios como Leocádia Braga Ramos, o Newton Freire e também em uma PED, né? O CBEJ. Bom, estou aqui com alguns colegas de formação e colegas de profissão, né? O Alexander, que é o nosso representante do CAFIL, que é o Centro Acadêmico de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, e também o César, que também é integrante do CAFIL, né, e estudante de primeiro ano, assim como disse o Paulo. Bom, boa noite, rapaziada. Noite. Vocês boa noite, Rafa. Querem complementar a apresentação ou acho que está de bom tamanho? Ótimo. Eu gostaria apenas de complementar, então, Rafa, agradecer o espaço da Rádio Camélia, que abriu o espaço, então, para um debate importante, um debate que está ocorrendo no centro acadêmico, é um debate que já transcende o espaço acadêmico, já temos algumas discussões em alguns jornais, em algumas rádios, está mobilizando toda a universidade e agradeço o espaço, é de extrema importância que a gente possa debater melhor o assunto e demonstrar a importância da inclusão dessas duas disciplinas, a filosofia e a sociologia, na primeira fase do vestibular. Então, complementando, eu me chamo Alexander, represento então o Centro Acadêmico de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, também sou professor da rede pública e, enfim, já estamos com esse debate do ensino médio há algum tempo. As ocupas do ano passado trouxeram uma energia nova ao debate e acho que o César pode falar um pouco mais sobre isso. E quando o Alex fala que a gente está discutindo mesmo bastante assim no centro acadêmico, não é coisa simples, não. A gente realmente está assim num trabalho incessante, num trabalho fervoroso mesmo. Hoje mesmo a gente ocupou o nosso dia todo trabalhando em cima de uma reunião que vai haver com os alunos da universidade para discutir essa questão da filosofia e da sociologia dentro do ensino médio, porque a gente encontra muitas divergências mesmo entre os alunos da universidade, entre os centros acadêmicos, entre os diretórios estudantis da universidade. E, como o Alex disse, esse debate vem desde o ano passado, e a gente pode dizer até antes disso, sobre o que vem acontecendo no nosso país, etc. Mas
assim, é importante lembrar que ano passado as ocupações elas foram algo que mostraram isso muito bem, expressaram isso muito bem. Eu participei de uma ocupação no Colégio Estadual Monteiro Lobato, no Tatuquara, na região sul de Curitiba, e assim, a gente tinha uma organização muito boa dentro da escola, a gente tinha uns debates políticos dentro, fazia reuniões todos os dias e tal. E a questão da sociologia e da filosofia no ensino médio pegava muito, assim, pegava mesmo. Os alunos estavam realmente preocupados com isso, porque é algo que, se você não tem filosofia e sociologia, muita coisa você perde. Aí o seu pensamento ele fica pequeno, a gente pode dizer, algo que é uma perda muito grande. Então, e dentro das ocupações a gente tinha discussões ao nível de que entravam alunos dentro das ocupações, e esses alunos até tinham dúvidas sobre se a reforma do ensino médio realmente era duvidosa, se não era algo bom, a reforma do ensino médio, porque muitos desses alunos recebiam informações de mídia golpista mesmo, né? Enfim, de meios não tão adequados assim. E os alunos saíam mudados, diferentes, com uma cabeça muito maior e levando isso para fora, assim. Então, essas ocupações do ano passado foram algo marcante, mas algo que foi muito triste é que as ocupações rolaram, só que acabaram as ocupações com aquela repressão mesmo do Estado que estava desocupando escolas, etc. Algo muito triste aconteceu é que meio que parou, meio que estabilizou, assim. Houve uma curva ascendente primeiramente, depois uma curva descendente do movimento estudantil mesmo, que deu uma parada. E esse ano a gente encontra greves gerais, umas grandes, outras quase minúsculas, quase insignificantes, né? Como a última greve que a gente teve no dia 30, né? Que aqui em Curitiba, pelo menos, foi uma greve, assim, não sei se nós podemos chamar isso de greve. Uma quase greve. Foi uma quase greve, quase greve, porque teve discussões, né, sobre boicote de sindicatos, etc. Então, a conjuntura está muito estranha, está muito nebulosa, e o CAFIU, a gente está em cima disso aí muito forte, muito... E vocês acham que esse movimento de Ocupa que teve no ano passado, ele de alguma forma fortaleceu a resistência dentro das escolas? Não só a resistência do movimento estudantil, como, né, é óbvio que fortaleceu, mas que acabou sendo uma lição do pessoal do ensino médio, acabou sendo uma lição para a sociedade como um todo. Isso porque... sim, com certeza. Com certeza foi uma lição, sim, para a sociedade. Tem pontos... A gente pode dizer que tem pontos ruins e tem pontos bons, assim. É claro que muitos pontos bons e uns pontos ruins, que foi digamos, alienação sobre a ocupação, né? Uma imagem da ocupação que foi lançada para fora através de mídias, etc., que lançaram uma imagem da ocupação, né, que balbúrdia e etc., mas... Teve o caso do menino que acabou morrendo, sim, né? com certeza. E foi uma generalização absurda do que acontecia em algumas poucas ocupações. A mídia generalizava de uma maneira absurda. Mas a gente teve pontos muito, muito bons, no sentido de que muitos pais ajudavam, né, nas ocupações, com alimentos, com... mantimentos para os alunos, etc. E esses alunos iam para casa e avisavam os pais deles o que estava acontecendo com os familiares. E são esses alunos do ano passado que a gente vê também hoje na luta, hoje nas greves, né? Eu conheço alunos que estavam na Ocupa e hoje fazem parte de movimentos aí de luta que estão muito ativos, então, e alunos que não eram ativos antes das ocupações. Então, com certeza, houve uma transformação muito grande, assim.
de pessoas, de personalidades, de pensamento político. Então, com certeza, com certeza. E isso não aconteceu só nas escolas, também nas universidades. Né? Sim, se estendeu até as universidades. Sim, a gente conseguiu estender até as universidades. Né? Não, é claro que não sei dizer se a força foi tão grande nas universidades quanto nas escolas, eu acredito que foi mais nas escolas, mas a gente atingiu um número muito bom, principalmente no estado do Paraná, mas algo que foi diminuindo aos poucos, mas enfim. Bom, essa questão da sociologia e da filosofia da primeira fase da Federal do Paraná, que é o principal vestibular do Estado, né, ela acaba simbolizando uma resistência política, né, sobretudo contra esses ataques todos que estão acontecendo, né, principalmente no ataque à educação, né, se a gente for analisar, os ataques são de várias frentes, né, na Previdência, na reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, a questão da terceirização, então há um todo... uma visão neoliberal, né, um desmonte total do Estado, enfim. Essa questão desses ataques, Alex, que a educação vem sofrendo, cara. Você tem um histórico legal sobre isso aí, você podia comentar um pouco com a gente? Sim, claro, Rafael. Assim, então, retomando a questão das ocupas, para depois entrar na sua pergunta, elas nos acordaram, porque na academia nós vemos teorias, estudamos democracia, ética, estudamos filosofia política, e aquilo era a teoria, e de repente a prática bate a nossa porta e a universidade precisou se manifestar. A universidade está precisando se reinventar por conta disso, né? Então, essa é a importância que as ocupas... Foi um chacoalhão na Foi um chacoalhão. Eu não digo que elas tiveram, eu digo que elas ainda têm. Porque se hoje nós estamos discutindo filosofia e sociologia, a inclusão dessas duas disciplinas do vestibular é por conta disso, né? Nós também precisamos... Levamos um golpe, estávamos todos em estado de choque, lembrando a Naomi Klein, todos em estado de choque, e o choque é necessário para que essas reformas sejam implementadas, né? Porque aí a gente não reage, a gente simplesmente aceita, e o que nos acordou do choque foram as ocupas. Entretanto, Rafa, esse choque ele vem sendo orquestrado, eu diria, desde a década de 90. Desde a década de 90. Nós que já temos um tempo, né, aí, nós sabemos que já houve uma onda neoliberal no Brasil em meados da década de 90. Então, isso que a gente vive hoje é resquício daquela época, é aquele plano que não foi concretizado e que agora ele está sendo concretizado, né? Então, para citar as pessoas que nos assistem e que nos ouvem, na década de 90, Rafael, houve uma conferência que aparece a primeira vez como tragédia, né? Houve uma conferência na Tailândia chamado era Educação para Todos, né? Algo nesse sentido, em que a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, promoveu e começou o BID, o BID, o Banco Mundial, FMI, todas essas instituições, elas começaram a debater o vínculo entre educação e economia. Elas retomam um debate da década de 60, em que começa a fazer essa relação entre economia e educação, a importância que a educação tem para a economia, né? Eles retomam isso na década de 90, já dentro de um projeto neoliberal, fortalecem esse vínculo e percebem que é através da educação que, enfim, as empresas vão sobreviver. Você precisa formar uma mão de obra apta à tecnologia, que produza cada vez mais e que pense cada vez menos. Mais barato. Exatamente. De preferência que não tenha filosofia e sociologia, né? Então, esse é um debate que vem se estendendo desde a década de 90, é um debate que foi interrompido, digamos assim, por um tempo, é um debate que tomou força agora como farsa no Brasil, em 2006, com o movimento Todos pela Educação, né?
uma instituição que procura pautar as ações governamentais, entretanto, uma instituição que tem como seus mantenedores bancos, Fundação Bradesco, Fundação Itaú, Fundação Unibanco, TV Globo, Fundação Roberto Marinho, Fundação Lema. É uma instituição que vem com um discurso até mesmo progressista, de levar a educação a todos os recônditos do país, incluir todo mundo, mas se avaliarmos muito bem, é a construção do que o Marcuse fala de um homem unidimensional, de um aluno que tem apenas um tipo de formação, que é uma formação técnica, né? Então esse é um debate que volta a partir de 2006 e que agora ganha uma força extraordinária. Com o golpe, eles acabam ocupando todos os espaços de debate, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, nas comissões, nas subcomissões, e eles vêm pautando a reforma do ensino médio. Então nós precisamos realmente debater, aprofundar isso. Porque a pergunta que eu faço é, por exemplo, a Fundação Lema. A Fundação Lema mantém, então, Todos para a Educação, é um apoiador, uma mantenedora. A Fundação Lema é do homem mais rico do Brasil hoje, que é o José Paulo Lema. Que é o cara que é dono da Bev. Isso, é o dono da Interbev, é dono do Submarino, Americanas.com, Burger King, empresas, né? Ele tem um patrimônio de 30 bilhões de dólares, segundo a Forbes, agora uma pesquisa recente, de maio de 2017, é o 24º homem mais rico do mundo. Então nós precisamos nos perguntar se de fato aquela propaganda que o governo veiculou, que agora os alunos do ensino médio poderão decidir sobre o seu futuro, se isso é verdade. Porque quando uma pessoa que tem todo esse capital, né, pauta a educação, e isso é informação pública, Rafa. Se você acessar uma pauta de uma reunião da subcomissão para debater a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Se você pegar a pauta dessa reunião, isso é uma informação pública, o Instituto Lema está lá como um dos organizadores dessa subcomissão. Então nós precisamos nos perguntar o que essas pessoas pretendem na educação. Ainda mais porque o Instituto Lema tem um fundo de investimentos de capital de risco direcionado à educação. Então nós precisamos perguntar esse vínculo entre economia e educação. Então nós realmente dizemos que quando a educação está se transformando numa mercadoria, isso é verdade. Isso é verdade. As escolas, Rafa, elas não serão privatizadas nesse modelo que nós conhecemos. Ninguém vai vender a escola. Ninguém vai comprar a escola. Vão se estabelecer parcerias público-privadas. Então a escola vai manter a sua estrutura, vai manter os seus professores, talvez agora funcionários, né? Com a lei da terceirização. Sim, sim. E essas empresas, então, vão ofertar modalidades de ensino dentro das instituições. Cito como, por exemplo, a parceria que o governo do estado firmou com a empresa Klabin na semana passada. O estado do Paraná vai manter a estrutura e a Klabin vai investir 2 milhões de reais formando pessoal de secretaria e formando professores. Então a gente precisa se perguntar qual é esse vínculo. Porque se de fato os alunos agora vão escolher, então, né, entende o que eu quero dizer com isso? Então são reformas neoliberais, Rafa, que estão se implementando, né? É um vínculo muito estreito com o mercado e, como eu te disse, o Christian Laval, que é um sociólogo francês, ele expressa muito claramente isso num livro, né? A escola não é uma empresa. Ele expressa isso muito claramente. É a troca de uma matriz educacional, uma matriz cultural, voltada ao desenvolvimento do pensamento, para a gente entender a história, a complexidade da nossa sociedade. Essa matriz sai de cena, porque é uma matriz que exige uma profundidade, né? Você não forma um pensador do dia para a noite, isso requer um grande trabalho de leitura, de análise, de interpretação. Você troca essa matriz, que é uma matriz que exige profundidade,
por uma matriz superficial, dura, puramente técnica, em que o objetivo é formar a mão de obra o mais rápido possível e inserir essa mão de obra no mercado. E manter essa mão de obra em constante formação. Então, é isso que está ocorrendo com a reforma do ensino médio. E a gente precisa se perguntar se a gente vai jogar toda a cultura que nós construímos socialmente ao longo de 2.600 anos por um modismo, por um ditame do mercado. É isso que a gente precisa se perguntar. Porque daqui a pouco a gente não vai poder ler um livro, assistir uma peça de teatro. Quer dizer, a periferia já não tem acesso a isso. Não tem acesso a quase nada disso. Não tem acesso a isso. Então, nós ficaremos cada vez mais ausentes dessa cultura. Né? E como é que fica a produção cultural, a produção artística? A gente joga tudo isso no lixo? Não estou descartando, Rafa, a ideia de que a gente precisa, enfim, se formar e trabalhar. A gente precisa disso. Isso é uma condição histórica, né? Um ato histórico, isso. Mas é só isso? Né? Como o Gramsci disse, a gente vai formar as crianças com o olho certeiro e a mão firme, né? Pequenos monstros, numa formação puramente técnica. Eu acho que as ocupas disseram para a gente que os estudantes do ensino médio não querem isso. Então, incluir a filosofia e a sociologia, avançando um pouco, é justamente isso, é esse debate que a gente está fazendo. A gente está nós estamos ainda imbuídos desse espírito das ocupações. Nós estamos dando prosseguimento a isso, a essa demanda que veio da base. E uma proposta, assim, uma fala muito interessante dessa direita e dessa burguesia é que, com a introdução da filosofia e da sociologia no ensino médio, você vai estar reproduzindo algo burguês, você vai estar produzindo algo da elite, porque você vai ter filosofia e sociologia, você vai aumentar o currículo, você vai aumentar a quantidade de informação e de conhecimento que o aluno vai precisar para entrar na universidade. Então, eles tentam até inverter o discurso, né? Você vai elitizar se você fizer isso, né? Você vai elitizar a entrada na universidade se você colocar filosofia e sociologia. Mas por que é um discurso capcioso isso? Porque justamente como o Alex vem falando que quando você simplifica as coisas, quando você deixa elas mais fáceis, mais simples, menos críticas, menos criticamente pensantes, aí você está elitizando, aí você está você está reproduzindo a ideologia burguesa. Então, é um discurso que a gente tem que lutar contra a todo momento, né? Você encontra muitas coisas absurdamente ridículas para se falar. E como eu disse um pouco atrás, você encontra até, né, dentro dos próprios órgãos estudantis, dentro da universidade, esse tipo de discurso. Então, a gente olha assim um pouco mais amplamente e vê, não, quando você tira a filosofia, quando você coloca a filosofia e a sociologia dentro do vestibular, pelo contrário, você está colocando, na verdade, um pouco mais de pensamento crítico naquilo, né? Você não está simplificando, você não está adotando aquilo que talvez venha a ser adotado daqui a alguns anos, da maneira que a nossa conjuntura está, é que talvez em alguns anos a gente só tenha português e matemática como disciplinas, né? A gente tem o mais simples possível, o mais disciplinador possível, o mais técnico possível, como o Alex disse. Então... E a educação, acho que ela é o último reduto de resistência, por isso que o ataque é frontal, assim. Sim, né? Sim. E eu acho que isso há o perigo também de se estender essas reformas depois para o nível superior, por que não? Né? E tem algo interessante sobre isso, que você vai fazendo umas leituras, e você pega Maquiavel, por exemplo, que diz, se você é um bom príncipe, você tem que, quando você for fazer algo ruim para a população, você tem que fazer tudo de uma vez. Você fazer tudo de uma vez, e não, e as coisas boas você tem que dar aos poucos, né? Porque
quando você dá tudo de uma vez, talvez no outro dia a população já esqueça. Né? Então, a gente vê a reforma do ensino médio, você vê a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, tudo de uma vez só. Né? Você teve o golpe e já a partir do golpe uma alavanche de coisas horríveis que vem acontecendo e, infelizmente, essas coisas não chegam tão claramente assim na casa de todas as pessoas. Né? Então, é aqui ou ali que existe uma discussão sobre isso e, como sempre, as coisas boas elas só vão vir aos poucos, realmente. E olha lá, né? Talvez, raramente. Retomando um pouco a fala do César, quando ele disse, bom, o que eles querem é só português e matemática. E é isso mesmo. Eu dou o exemplo do PISA. O PISA é um teste que foi pensado pela OCDE, por todas essas organizações que eu já citei, e que ela é uma coisa que vem de fora, ela não contempla a realidade dos países onde esse teste é implantado. Então, é um teste que vem de fora, não mede a realidade. E assim, o que é cobrado nesse teste? Português e matemática. E eu estou citando isso, Rafa, porque ano passado o argumento que eles utilizaram para puxar toda a reforma foi o PISA. Né? Fizeram o PISA, saiu o resultado, olha, o Brasil está péssimo, né? Eles bradaram, né? O ensino no Brasil está péssimo, o resultado do PISA foi horroroso, foi desastroso, precisamos fazer uma reforma do ensino médio. E é isso que engana a população, porque toda reforma subentende algo progressista. Sim, uma reforma é algo que é feito para melhorar. Então, não é para melhorar. Não é. Se fosse para melhorar, primeiro, a gente tinha que debater questões estruturais da educação. Cito como exemplo um contra-argumento que nós estamos enfrentando dentro da universidade, que é o seguinte: bom, filosofia e sociologia no vestibular vai elitizar, vai dificultar o acesso, porque agora os alunos vão ter mais 10 questões, 5 de filosofia, 5 de sociologia. Já tem 80, agora passa para 90, é mais difícil, é mais coisa para estudar, o aluno que trabalha, o aluno trabalhador vai ter problemas. Então isso vai elitizar. E é um argumento muito fraco, porque, Rafa, você é professor, eu sou professor. Com quantas turmas nós iniciamos o ano letivo? Turmas de sexto ano? Tem colégio até 8, 10. 8, 10. Ao final do processo de formação desses alunos, quantos chegam ao ensino médio? 20, 30 alunos, que ainda nós precisamos colocar dentro do carro e levar o aluno para fazer o Enem, levar o aluno para fazer o vestibular. Quantos e quantos professores fazem vaquinha para pagar a inscrição? Então, não é a filosofia e a sociologia que estão elitizando o estudo. São questões estruturais. Nós gostaríamos que essas 10 turmas chegassem ao ensino médio, que essas 10 turmas acessassem a universidade. Então, não é a filosofia, é outra coisa. A Universidade Federal do Paraná vem na retaguarda do movimento. Várias universidades já têm filosofia e sociologia na primeira fase do vestibular. A lei que implementou essas duas disciplinas como disciplinas obrigatórias do ensino médio é de quando, Rafa? A lei da filosofia? Isso. É recentíssimo, 2008? 2008. Quer dizer, não é tão recente, já é 9 anos atrás. Então, a Universidade Federal está uma década atrasada nesse processo. Uma década. E nessa década, sem a filosofia e sem a sociologia, a universidade se tornou mais popular? Não, ela continua elitizada. Então, vamos debater a elitização? Vamos. Então, vamos debater a ampliação das condições de manutenção dos alunos que vêm da escola pública dentro da universidade. Vamos debater bolsas, né? Vamos debater essas questões. É isso que elitiza, né? É óbvio, sabe, Rafa, que para a gente é péssimo ter que se utilizar de um instrumento como vestibular, né, para pautar a discussão da filosofia e da sociologia e para, a partir disso, demonstrar que a sociedade está preocupada com uma valorização da cultura humana.
né, de um pensamento crítico, preocupado com as artes e tudo mais. É péssimo que isso ocorra, mas infelizmente é uma trincheira. Foi essa trincheira que nos restou. É quase a última saída, assim, talvez. É péssimo que a gente tenha que pautar, o aluno tem que estudar filosofia porque agora ele cai no vestibular. É péssimo isso. A filosofia não se presta, a sociologia não se prestam a isso. Mas é o que nos sobra. E a partir daí a gente vai tentar reconstruir, reerguer as coisas, né? Então é muito preocupante isso. E assim, a gente tem que debater esses testes que se instalam no sistema educacional. Porque são eles que moldam. Daqui a pouco, e isso já ocorre em outros sistemas de ensino, os professores vão receber conforme a nota dos alunos. Como se fosse uma comissão? Um bônus, alguma coisa assim. Olha, Isso é péssimo, porque, por exemplo, isso não é educação. Não. Eu tive casos, Rafa, de alunos que o aluno desapareceu da escola por uma semana. E, de repente, o aluno retorna. E eu pergunto, o que aconteceu? Professor, minha família teve um problema, meu pai e meu irmão tiveram um problema, enfim, né? E aí, o que eu falo para esse menino, Rafa? Eu sou professor de matemática, raiz de 4 é igual a 2 e isso vai mudar a sua vida? Não é, então o professor precisa ter uma outra formação, não é só ensinar matemática, é outras coisas que estão em jogo, né? Então a gente precisa realmente pensar sobre isso. É muito interessante, assim, quando você fala, né, quando a gente percebe que, pelo menos eu percebi bastante, assim, senti muito isso durante o ensino médio ali, inteiramente, que os professores realmente levam e empurram o aluno para o Enem, para as notas, assim, legais e tal, para você conseguir algo no Enem ali. E as escolas, pelo menos a minha escola, principalmente, é uma crítica que eu faço, os alunos chegavam ali no terceiro ano e muito facilmente os professores davam nota de graça para o aluno, passo, você fazer essa coisinha aqui, eu te passo para a gente conseguir uma verba para a escola, para deixar a estrutura da escola legal e tal. E você vê hoje, eu vejo hoje, né, 2, 3, no máximo, ali 2, 3, no máximo, entrando na universidade, né, no máximo, assim, e o restante, uns vão fazer já cursos técnicos, outros vão trabalhar com familiares, talvez, e outros não vão trabalhar, vão fazer outras coisas, vão seguir outros rumos, talvez comuns até, para o meio, para o ambiente em que eles vivem, talvez no sentido socioeconômico mesmo. E isso ocorre já, essa simplificação, da educação, né? E quando você diz que o que está elitizando vai ser a entrada da sociologia e filosofia, né, realmente é um argumento ridículo, né? A estrutura já, desde o início, acho que desde o ensino fundamental, né, as professoras, elas reclamam, eu ouvi professor reclamando, assim, eu tenho alunos que chegam no sexto ano e não sabem ler e escrever. Eu tenho alunos do terceiro ano que mal sabem fazer, mal sabem escrever direito, né? E então é realmente a estrutura já muito mais abaixo que faz a elitização da universidade, e não o vestibular ali na frente, né? A gente pode falar isso. Essa questão também dos financiamentos, né? Isso é uma coisa extremamente promíscua, né? Essa relação entre o capital, né? Ele em pessoa e o sistema de ensino público, né? Sim, sim. Porque no sistema de ensino privado ele já está presente, né? E mesmo assim não moldou como ele quer moldar o ensino público, né? E assim, queria saber um pouquinho como é que está essa luta, quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando, de que forma até os nossos ouvintes podem contribuir de alguma forma, né? Da luta para
colocar a filosofia e a sociologia na primeira fase? Porque eu estava dando uma olhada e o formato da prova da Federal não engloba nem os conteúdos de filosofia e sociologia. Por exemplo, o vestibular da FUVEST, que é um dos mais concorridos do país, ele não engloba a filosofia e a sociologia como disciplinas, mas ele engloba como conteúdo, pelo menos. E nos moldes que o vestibular da Federal se encontra, nem isso está. Você não tem nenhum conteúdo interdisciplinar, com história, com nada. Ele simplesmente ignora a existência dessas duas disciplinas do ensino médio. Né? Então, quais seriam qual está sendo a dificuldade assim, para tentar levar isso a cabo? Podia falar um pouco sobre isso? Sim. Olha, Rafa, há um documento circulando pelas redes e está aberto. É preciso fazer um certo distanciamento desse documento. Eu vou dizer por quê. Isso é uma minuta ainda. A minuta é um rascunho, é um primeiro rascunho, é um esboço do que pode ser a resolução que será votada ainda no dia 28 para incluir as duas disciplinas. Então, na semana passada, eu dialoguei com vários professores da rede estadual e eles me disseram, olha, vocês dizem que isso não vai elitizar, mas o programa, por exemplo, de filosofia é extremamente péssimo para os nossos alunos. Não que o programa em si, que nós estejamos desvalorizando Kant, Hume, Platão, não, mas é que a escola não estava preparada até esse momento para enfrentar a filosofia e a sociologia no vestibular. Então eu quero dizer, para tranquilizar quem está nos ouvindo e assistindo, que isso é uma minuta, isso está em debate, o centro acadêmico está ciente de que esse programa precisa ser aberto, que esse programa precisa ser desmembrado em pontos. É uma discussão que nós estamos fazendo, nós estamos propondo um outro programa, nós estamos propondo um outro modelo. O programa que vocês estão vendo é o programa da segunda fase. Para quem está nos ouvindo e assistindo, o vestibular da universidade tem a primeira fase, 80 questões de múltipla escolha. Os aprovados vão para a segunda fase. Os alunos que pretendem ingressar no curso de filosofia e de sociologia prestam, então, uma prova discursiva. E aquele é o programa para a segunda fase. Então, subentende-se que quem vai estudar filosofia já tenha um certo contato maior, né? Uma aproximação com aqueles textos, é alguém que tem esse objetivo. Então, é diferente de pegar e agora incluir para todos os estudantes. Eu não... Acho que já são mais de 60 mil estudantes, talvez, que tentem o vestibular. Acho que a média é aí por ano. Então, nós estamos atentos a esse debate. Inclusive, há uma coisa muito interessante que essa minuta, portanto, traz, que é a criação de uma comissão pedagógica para discutir o vestibular. Porque isso é um grande tabu na universidade. Ninguém sabe quem faz, como faz, o que é levado em consideração para fazer. Então, agora a criação, a minuta traz essa possibilidade de uma comissão pedagógica para discutir isso. E o que a gente quer é ampliar essa comissão pedagógica, como, por exemplo, para a construção da prova de filosofia, que o departamento de filosofia seja ouvido, para que o centro acadêmico seja ouvido, e que principalmente, eu acho que principalmente, os professores da rede estadual sejam consultados. Porque a gente não pode pensar isso de dentro para fora. A gente precisa pensar de fora para dentro. Os professores precisam ser consultados. Então, a gente tem muito a avançar no debate. Então, é preciso ter um certo cuidado quando diz que vai elitizar. Nós estamos atentos a isso, né? Assim como conversando com o CACS, que é o Centro Acadêmico de Ciências Sociais, conversando com o PIBID. O PIBID é um programa em que os estudantes dos cursos de licenciatura têm uma formação dentro da universidade e complementam a sua formação nas escolas, então já se preparam para ser professores. Então,
nós estamos ouvindo o debate com o CACS, com o PIBID. O CACS, por exemplo, que é o Centro Acadêmico de Ciências Sociais, já disse que precisa pensar o seu programa também. Então, a gente precisa ter um certo cuidado. Nós temos uma certa urgência em aprovar isso? Temos. Eu acho que isso a gente pode falar mais para frente um pouco dessa urgência, mas para se atermos, então, aí o que foi perguntado, estamos cientes disso. E assim, já estamos propondo, isso não é uma coisa nova, isso já vem do ano passado. Durante as Ocupas, o Centro Acadêmico de Filosofia, o Centro Acadêmico de Pedagogia, eles se organizaram e ministraram aulas públicas dentro da universidade para os estudantes de ensino médio. Nós estamos nos propondo a fazer isso de novo. Um projeto muito mais amplo, provavelmente serão 8 aulões. Nós já estamos debatendo o conteúdo das aulas, a questão didática, nós estamos correndo atrás, por exemplo, de um tradutor de Libras. Isso tudo para preparar o aluno da escola pública. Exatamente. Para fazer a prova de filosofia e sociologia. Para fazer a prova de sociologia e filosofia, caso consigamos aprovar a inclusão das 2 disciplinas no vestibular. Então, nós estamos tendo toda uma preparação. Vai ter uma live, isso vai ser transmitido pela internet. Porque nós não podemos ficar só na República. Sim. Isso precisa ir para outros lugares. Claro que sim. Para outros lugares, né? Nós temos também que debater, por exemplo, Rafael, a ideia de que não só os estudantes do Paraná prestam o vestibular da Federal, mas estudantes de outros estados. Então, isso também está sendo debatido. Como construir isso, né? Uma vez que também os estudantes precisam se preparar para o Enem. Lembrando que eles estudam filosofia e sociologia porque cai no Enem. Cai no Enem. A FUVEST cobrou Kant ano passado. Então, não dá para estreitar o debate. A gente precisa aprofundar e alargar ao mesmo tempo. É esse movimento, né? E assim, a gente está convidando toda a sociedade para debater com a gente, trazer ideias. Mas assim, debater, trazer argumentos, conversar, não para atacar. De ataque a gente está cheio. De ataque já tem o próprio governo, né? Está cheio, de ataque nós estamos cheios, né? O próprio MEC. De ataque está aí, desde a década de 90 nós vivemos em constante ataque. E nós da filosofia até antes disso, né? Até antes. Desde 71 foi... Desde 70, bem lembrado, a matriz de 71, quando entra, justamente retira a filosofia e sociologia, acrescenta o SPB, Organização Social e Política Brasileira, acrescenta a educação moral e cívica. É um desastre para a história, é um desastre para a geografia, e isso abre brecha para os cursinhos. Porque então você forma a classe trabalhadora para o mercado, você tem um ensino propedêutico, você forma uma classe para acessar a universidade, só que no meio do caminho a classe trabalhadora ousa ir à universidade. E aí aquela formação humana eles não tiveram. Então aí, curiosamente, surgem os cursinhos para ofertar essa formação humana. Então foi um desastre no passado, e olha que no passado ainda nós tínhamos emprego. Né? Um diploma do Senai era algo extremamente prestigiado, hoje não. Nós tínhamos emprego, hoje nem isso nós temos. Mas eu queria falar sobre isso também no próximo momento, trazer alguns dados do IBGE para tentar contrapor essa relação entre ensino médio e emprego, principalmente entre ensino técnico e emprego. E você acha que esse discurso da empregabilidade, ele está sendo utilizado como ideologia pelo governo, no sentido de ocultar? Sim. Absolutamente. E tanto que uma das grandes críticas assim que os alunos das ocupações fizeram, que os alunos das ocupações das universidades fizeram, e que nós fazemos hoje, é justamente essa escola-trabalho, a escola se tornando um lugar para formar mão de obra, etc. Porque você vai lá, lê a MP 746 e você começa a ver algumas coisas estranhas, se você for, obviamente, se for comparando com a antiga legislação, etc. E você vai vendo que
cada vez mais a escola ela se torna muito mais um ambiente de trabalho do que um ambiente de conhecimento, um ambiente que você reflete sobre algo, um ambiente que você conhece algo, né? Algo que você vai conhecer muito bem na escola é como talvez fazer uma conta básica ali para você poder entrar no mercado de trabalho. E a MP ela traz essa coisa interessante que uma parte do seu tempo, né, no ensino médio você vai ter que ali fazer umas atividades extra escola, digamos assim. Você tem que fazer umas atividades aí fora da escola, talvez trabalhar em umas empresas de graça, né? Valendo nota, no caso. Sim, valendo nota, com certeza. Né? Fazer uns trabalhos aí para umas empresas, umas corporações. E isso funciona muito bem para o governo e como ideologia, porque os alunos, eles pensam, bom, eu vou fazer esse estágio, eu vou fazer essa atividade numa empresa e quando eu sair do ensino médio, eu vou ter um emprego garantido, porque eu já tenho experiência, porque isso já tá, né? Isso já engrandece o meu currículo. E o que acontece é que as empresas, depois que termina o período daquele aluno, ela pega outra remessa de alunos, né? Novos, frescos, gaios, e colocam ali para trabalhar, para, né? É a precarização do próprio estágio. Sim, Você entende? Com certeza. Que é a precarização do estágio. Se ainda havia uma parceria para ter um estágio remunerado, isso cai por terra. Por que eu vou remunerar um estagiário se ele precisa... Bom, ele precisa cumprir. É isso. Então, o que a reforma da MP 746, né, que foi o motivo das ocupações, quando ela se transforma na Lei 13.415, que altera a Lei de Diretrizes e Base, né, 93/94/96. Quando ela altera principalmente o artigo 36, Rafa, né, ela traz primeiramente o seguinte: nós tínhamos então 2.400 horas no sistema antigo, né, 4 horas diárias, 200 dias letivos, 800 horas, 3 anos, 2.400 horas. O que ela traz agora? 4.200 horas de formação, é isso que diz... 4.200 horas? 4.200 horas, é isso que diz a Lei 13.415. Dessas 4.200 horas, 1.000 horas serão de atividades formativas. Tá? Peço até licença para trazer bem o conceito, né? O que está escrito na lei. Então é o artigo 36, para quem estiver acompanhando, quiser acessar a LDB, ele é um documento público. No artigo 36, o parágrafo 6º, o inciso 1º. Ele fala da inclusão, Rafa, de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou ambientes de simulação. E que essas vivências serão certificadas. Então, retomando, você vai ter 4.200 horas. Destas 4.200 horas, 1.000 horas é isso, vivências práticas. Então você faz um estágio, você não precisa receber por ele, porque, enfim, as dóceis empresas estão ajudando a educação, abrindo as portas para que os alunos formem a sua, tenham experiência e esses alunos serão certificados ainda com isso. Aí o aluno sai, Rafa, e pensa, olha que ótimo, tem uma experiência. Mas no ano seguinte ele se esquece que tem uma nova turma. E no ano seguinte mais uma, no ano seguinte mais uma. Você entende? É a precarização do estágio. Olha a que ponto nós chegamos. O estágio que já é precário. Já é precário. Ele simplesmente desaparece. Então, a gente precisa debater o vínculo entre trabalho, entre economia e educação. São teorias que vêm da década de 60, são teorias pensadas em outros países, predominantemente nos Estados Unidos, quando surge a ideia de capital humano, a ideia de sociedade do conhecimento. Ora, capital humano é a coisa mais horrorosa que a gente pode ouvir, é isso, capital humano. Já não basta que nós sejamos nervos, músculos, sangue e ossos, agora tudo isso é um capital que vai ser explorado, que vai,
Então, que continua e que continuará sendo explorado. Então, isso é um debate que vem da década de 60. Só que isso é anacrônico. O que eu quero dizer com anacrônico? Isso é um debate de uma outra época, de uma outra sociedade, que é simplesmente enfiado goela abaixo para cá, sem respeitar as nossas particularidades históricas, as nossas contradições. Isso não se respeita. Bom, funciona lá, funciona aqui. Pô, isso é uma pura ideologia. Pura ideologia. Pura ideologia. E por que eu digo isso, Rafa? Se a gente consultar o último PNAD, que é a Pesquisa Nacional por acho que atendimento domiciliar ou alguma coisa assim, enfim, do IBGE, o que está lá? É só ler o documento com calma. Por isso a gente precisa da filosofia, né? Porque ela nos ensina a técnica de ler com calma, né? Esquadrinhar, buscar os argumentos, nos ensina a interpretar de fato um texto, né? E a sociologia também, claro. O que está lá, Rafa? É assim, se você pegar um aluno de ensino médio, tá? Vamos imaginar hipoteticamente 2 alunos. Um curso ensino médio no seu formato tradicional, tá? Nem é esse formato aqui de 4.200 horas, é o antigo, né? De 2.400 horas. Um aluno que curse o ensino médio, seus 3 anos, no formato tradicional, e se nós pegarmos outro aluno que então faz um curso técnico integrado, ao final do processo, para você ter uma ideia, 70% desses alunos estão desempregados. Ambos. Se nós pegarmos o aluno que fez o ensino médio integrado, os, digamos, 30% que está ocupado, está tem uma remuneração, tem um emprego, ele ganha 8% a mais do que o aluno que simplesmente fez o ensino médio. Eu não quero dizer com isso que a gente tem que melhorar o ensino técnico, não é isso. Tá? Não é tão raso assim. O que eu quero dizer? Esse aluno que teve uma matriz diferenciada, que se preparou para o vestibular, conseguiu vencer essa barreira, conseguiu vencer outra barreira dentro da universidade, porque esse aluno, né, é difícil, consegue vencer essa barreira dentro da universidade. Se ele sai da universidade e consegue um emprego, ele ganha 211% a mais que aquele aluno que simplesmente fez o ensino técnico. Você entende a diferença? Sim. Do aluno que cursa o ensino técnico, ela é passageira, ela é provisória, porque a tecnologia muda numa velocidade tão grande que daqui a 5, 6 anos, aquilo que parecia uma vantagem não é mais. E aí eu te pergunto, esse estudante que fez ensino técnico tem capacidade de ler a sua realidade? De entender as contradições do sistema? De perceber que o mundo está mudando e que ele vai precisar se adequar? Diferentemente do aluno que passa pela universidade. Ele tem capacidade de fazer essa leitura. Então, olha, eu não estou falando de uma educação emancipadora, não estou falando disso, eu estou jogando dentro das regras que estão postas. Sim, claro. Então, se dentro das regras que estão postas, o aluno precisa ser flexível, então ele precisa passar pela universidade. Ele precisa passar. Mas não é isso que está em jogo, né? O que importa é que 70% dos alunos, 71% aprovam a reforma do ensino médio. E isso, Rafa, precisa ser desmistificado. Sim. Se você acessar uma pesquisa, olha onde que eu fui buscar informação, tá? Para dizer que, não, ele só busca informação, é tendencioso, só busca em um lugar. Eu fui buscar uma pesquisa dentro do Todos pela Educação. Dentro do site dos caras, eu fui buscar uma informação, eles fizeram uma pesquisa e, curiosamente, descobriram que 70% dos alunos não estão preocupados com o ensino médio técnico. Eles estão preocupados com o vestibular. Eles querem estudar para passar no vestibular. Mas eu não sei, né? O governo, eu acho que aprendeu muito bem com George Orwell em 1984 e na sua nova fala, nova língua, ele inverte as coisas, né? Até porque liberdade é escravidão, então ele inverte o discurso. Então esse vínculo ele precisa ser desconstruído. Outra coisa, cadê os empregos? De que empregos nós estamos falando? Ou nós estamos falando de subemprego?
estamos falando em transformar todo mundo em microempreendedor. É disso que a gente está falando, né? Porque me parece, essa pedagogia das competências que também vai transpassando todos os documentos oficiais, né? E a tal da metacompetência. O que eu quero dizer com metacompetência? Aprender a aprender. Você precisa aprender a aprender. Olha que ponto nós chegamos. Por que você tem que aprender a aprender? Porque, bom, o Rafa passa por isso, eu sou professor, nós passamos por isso, não? Ao final do ano o nosso contrato encerra. Sim. Né? Até o contrato abrir, a gente tem que aprender a aprender. O que é? Aprender a vender cachorro-quente, aprender a fazer qualquer bico, né? A se encaixar em qualquer lugar, a ser flexível. É isso que eles estão vendendo. Isso é o aprender a aprender. Será que é isso que a gente quer? É uma precarização planejada, então. Planejada. Então, esse vínculo, realmente, Rafa, esse vínculo entre ensino técnico e emprego é pura ideologia. Ele é totalmente falso. Falso. E olha que eu não estou trazendo nenhum argumento de uma corrente, de uma teoria crítica. Eu trouxe argumentos do IBGE. Eu trouxe dados do Todos pela Educação. Ora, não vou nem abrir o debate por uma outra vertente, porque aí a conversa vai longe. Bom, como foi dito, então, várias vezes, o CAFIU está muito forte em cima desses assuntos e, obviamente, em cima desse assunto da filosofia e sociologia no vestibular, na primeira fase. E algo que está circulando pela internet, que acho que ajudaria, sim, de maneira significativa, é uma moção que o CAFIU emitiu há alguns dias atrás, que é uma moção de apoio à filosofia e sociologia no ensino médio, que você pode encontrar os ouvintes e quem está nos assistindo na página do Facebook do CAFIU, UFPR. Assinar a moção vai ajudar a gente bastante. E também, como essa votação ela vai ocorrer dia 28 de julho, e a gente está programando um evento que vai ocorrer ali a partir das 9 horas da manhã na reitoria da Universidade Federal do Paraná, e para fazer uma pressão em cima dos conselheiros, de quem vai votar isso, fazer um ato, fazer algo que possa impactar. E com certeza a gente convida todos assim para debater com a gente, para fazer reuniões com a gente se quiserem, para dar opiniões, para nos ajudar o quanto puderem, né, para colocar isso para cima, alavancar essa discussão, né, alavancar essa conversa, esse diálogo que a gente precisa fazer, é necessário fazer. Então, lembrando que ainda é um debate interno da universidade. Nós temos agora, na próxima quinta-feira, uma reunião com todos os centros acadêmicos. Já é a terceira reunião para debater o tema. Né? Teremos, então, agora na quinta-feira mais uma reunião. Qual a importância dessa reunião de quinta agora? Bom, a reunião de quinta é o seguinte, Rafa. O CEP é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade. Para que todos entendam, é como se o CEP fosse a Câmara Legislativa da universidade, fazendo um paralelo. Um paralelo muito grotesco, mas para todos entendam. No CEP é que se discute esses temas em que são votadas as resoluções, né? Então a reunião do CEP, como lembrou o César, é no dia 28 de julho. Né? Antes da reunião do CEP, nós estamos ainda num processo de debate interno. Por que esse debate é importante? Porque nós vamos ouvir toda a comunidade da UFPR, todos os outros cursos, vamos colocar os argumentos, ouvir os contra-argumentos, né? E essa reunião é importante porque, se aprovado no SEB, que é o Conselho de Entidades de Base, se aprovado lá, e esperamos que isso ocorra, já temos aí uma grande manifestação, já temos grandes apoios entre outros centros acadêmicos, nós já saímos de partida com 4 votos. Né? O CEP, agora, ele tem 22 conselheiros, representantes de todos os setores, dos técnicos administrativos da universidade, da sociedade civil. Então nós saímos de partida com 4 votos, quer dizer, é um movimento estudantil dando prosseguimento ao que as Ocupas fizeram ano passado, né?
Dando prosseguimento a isso, então nós já saímos de partida com 4 votos. É um momento importante em que o movimento estudantil debate isso também. É consultado e debate, né? Não esgota o debate ali. No CEP também haverá debate dentro de uma dinâmica de votação deles. E como o César falou, no dia 28 nós estamos programando então um ato o dia todo, porque essa votação se estende ao longo do dia. Nós pretendemos trazer alguns eventos culturais para o ato, pretendemos trazer mesas de debate, especialistas na área falando sobre a importância ou questionando a não inclusão. Nós vamos abrir, lógico, né, para as duas, desde que seja um debate racional. Né? Sim. Prezamos muito por isso, não adianta vir com agressão verbal, que isso não resolve nada. Porque é importante deixar claro isso, a sociedade está tão dividida que exatamente. Me parece que um simples diálogo hoje já é um ato de resistência. Então, no dia 28 nós estamos aí puxando esse ato com um evento cultural, pretendemos fazer um almoço coletivo, sentar junto para comer junto, é uma coisa que a gente não faz mais. Estamos correndo atrás de estrutura para tentar transmitir essa sessão e convidamos a todos e a todas que venham conversar com a gente, venham debater, venham trazer propostas, né, para o dia 28. E para entrar em contato com vocês, o pessoal pode entrar através da página do CAFIL. A página é do CAFIL, o FPR, você encontra lá muito facilmente. Você pode mandar uma mensagem para a página, ou mesmo você pode mandar um e-mail para o cafilfpr@gmail.com. Né? Você pode entrar em contato com a gente pode conversar, fazer um diálogo racional. E é isso. Isso aí, gostaria de agradecer então, Paulo. Os rapazes, querem fazer uma ponderação? Teríamos várias, mas fica para o outro momento. Eu acho que é um debate que se estende, é um debate que você não pode pensar a educação a partir da educação, você tem que colocar ela dentro de uma conjuntura nacional, de uma conjuntura mundial. É um debate muito denso, muito rico de várias posições, mas, enfim, agradecemos o espaço aberto pela rádio Camélia. Acho que é uma discussão que inicia e que ainda vai render bons frutos aí. César, quer dar o seu tchau? Bom, eu também agradeço a Rádio Camélia aí pelo espaço. É muito raro a gente encontrar espaços assim, cada vez mais raramente a gente encontra espaços onde a gente pode conversar sobre política mais abertamente, né? De uma forma menos alienante, digamos assim, de uma forma menos, enfim, golpista, a gente pode dizer. Mas agradecer e dizer, da mesma forma que o Alex, que a discussão ela tá apenas começando, ela tá, assim, entre aspas, começando, né? Mas a discussão é grande, a discussão é densa, a discussão é complexa. O que a gente está dando aqui é uma parte, talvez ainda muito pequena, de um quebra-cabeça muito grande, né? De um contexto até global, a gente pode dizer. Né? A gente tem que conversar com a economia, a gente tem que conversar com a política, a gente tem que conversar com várias áreas e campos. Isso aí. Bom, obrigado ao Paulo, obrigado aos meus camaradas aqui do CAFIL. Né? E é interessante permanecer esse debate, né? Um abraço para todos os nossos ouvintes aí e obrigado. E no que puderem assinar a nota da moção de apoio, né? Quanto mais assinatura, para nós é melhor. Né? Rádio Camélia, uma rádio educativa.